Os irmãos podem se assentar. Amém, irmãos. Cada cântico, cada oração, a leitura da confissão, todos eles de forma tão clara, apontando para a palavra que agora estudaremos. Eu peço a você que abra comigo em Apocalipse, capítulo 7. Hoje estudaremos a segunda metade desse capítulo, os versículos 9 a 17, que começamos o capítulo 7 na semana passada. E lembrando, meus irmãos, que quando estamos estudando o Apocalipse, ela é pregação da palavra como qualquer outro texto bíblico, tá? Mas ela exige de nós atenção pela quantidade de símbolos, de elementos. Então é muito importante que não somente você esteja atento, tá? Pedindo ao Espírito que te dê atenção aos detalhes, mas também às vezes a gente usa alguns recursos, né? Hoje pela manhã eu pego às vezes uma canetinha, anoto alguma coisa, uma referência bíblica para que eu possa ler depois com calma em casa, estudando com a minha família. Então, que o Espírito Santo nos ajude a lançarmos mão desses recursos e assim otimizarmos nosso aprendizado da palavra de Deus também. Preste bastante atenção à leitura da inspirada palavra a partir do versículo 9. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, que lindo e maravilhoso e majestoso texto. Há uma esperança tão viva aqui para cada um de nós, mas compete a nós nos esforçarmos para aprender e rogamos que o Senhor também, pelo Teu Espírito, que é o intérprete supremo, que Ele nos fale ao entendimento, que Ele sensibilize as nossas consciências e Ele rasgue o nosso coração para a verdade de Deus, para que não sejamos obstinados, resistentes e rebeldes à Tua palavra, mas sejamos prontos a obedecê-la. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, imaginem comigo, se vocês conseguirem essa cena, tá? Um homem correndo pelo deserto, perseguido por um leão, tá? Pensa na cena aí, tá? Então imagina que esse homem, ele pensa que se ele talvez conseguir correr rápido o suficiente, e ele for ágil, né, para desviar dos arbustos e quaisquer outros obstáculos, talvez ele consiga escapar desse leão, tá? Então vamos supor que ele felizmente conseguiu fugir do leão, mas quando ele acha que está tudo bem, então ele se depara com um urso, tá? Então novamente agora ele começa a correr de novo desesperado, com toda a velocidade, toda a força, e agora ele percebe que a sua única esperança é se ele chegar à segurança da sua própria casa. Então vamos supor que ele, mais uma vez, é bem sucedido, então ele consegue chegar em casa escapando daquela fera terrível, ele corre para dentro, bate a porta, fica aliviado por ter superado os obstáculos da vida, mas quando se encosta na parede com a mão para recuperar o fôlego, então ele é picado por uma cobra. Meus irmãos, de onde que vem essa ilustração? Da Bíblia. Essa cena foi a cena que Deus usou através do profeta Amós, em Amós capítulo 5, versículo 9, para descrever a situação de Israel
em relação à sua desesperança pelo juízo do Senhor que estava vindo. O dia do juízo, o dia do Senhor estava chegando e os israelitas não poderiam escapar. Era dia de prestação de contas. E o bicho ia pegar para o lado deles, meus irmãos, porque eles eram pecadores. Se correr, Deus pega, se ficar, Deus come. Era desse jeito. E meus irmãos, veja, Israel naquele momento, ele era culpado da sua própria situação. Tá? O profeta Amós vinha com firmeza e verdade para confrontar o pecado deles. E a pergunta que começava a surgir é: onde está então a nossa esperança? Não é esse o mesmo Israel que é o povo de Deus, historicamente? Onde é que esses hebreus, esses israelitas poderiam encontrar alívio para as suas almas, por todo o fardo do pecado que eles cometeram contra Deus e por causa desse pecado que agora eles carregavam consigo mesmos? Meus irmãos, essa tensão que nós estamos vendo aqui, ela na verdade ela existe no coração de todas as pessoas nesse mundo. Todo coração de pecador, de alguma maneira, emite perguntas tentando encontrar solução para toda a sua desgraça e para toda a desgraça ao seu redor. Onde está o consolo para todo o sofrimento e dor com as quais nós temos que lidar todos os dias? Onde que está o descanso, com D maiúsculo, que toda alma lá no fundo almejaria tanto encontrar? Aonde, meus irmãos, que nós podemos encontrar a paz, com P maiúsculo, real, para a nossa existência? Meus irmãos, nesse texto aqui de hoje, Deus está nos dando o seu tratado de paz. Ele está nos dando a sua consolação final como um quadro resolutivo da tensão que existe entre um Criador santo e criaturas completamente depravadas e pecadoras, mas que agora são alcançadas por esse Deus. Elas são incapazes de produzir essa paz, esse descanso, mas Deus é capaz de conceder a elas esse shalom, isso para o qual nós fomos criados, esse estado de íntima comunhão com Deus pelo resto dos nossos dias. Meus irmãos, esse texto é um belo tratado sobre isso, e ele nos mostra as 3 vias, pelo menos pela maneira como eu vi aqui, pelo qual essa paz de Deus chega até nós. Como é que Deus está fabricando e produzindo isso? Veja que nós vamos ver aqui que a paz chega até nós por um evangelho que salva milhares e avança sempre. Esse é o nosso primeiro ponto, tá? Um evangelho que salva milhares e avança sempre. Segundo, a paz também vem pela purificação na tribulação. Deus está produzindo paz para nós, nos purificando em tribulação. E terceiro, paz pelo descanso que só Deus pode dar por toda a eternidade. Então nós vamos explorar esses 3, tá? Primeiro, essa paz que vem por um evangelho que salva milhares e avança sempre. Meus irmãos, nós estamos aqui no capítulo 7, vamos lembrar um pouco da estrutura de Apocalipse. No capítulo 7 nós estamos aqui no interlúdio, uma pausa que João faz na sua profecia, quando ele vinha descrevendo todos os 7 selos, aí de repente ele conta o 6º selo no capítulo 6, e ele faz uma pausa e ele entra nesse interlúdio dos versículos 1 até 17, no qual ele retrata os remidos de Deus diante do trono do Senhor. E meus irmãos, aqui ele continua falando da mesma multidão que ele começou a falar nos versículos 1 a 8, que eram aqueles 144 mil. Lembra que a gente falou disso semana passada? Que a gente gastou um tempo explicando esse número simbólico. Mas por que agora ele passa a falar do número não mais simbólico, mas de um número grande e real de pessoas? Você precisa entender o que João está fazendo aqui, meus irmãos. Nos versículos 1 a 8, que nós estudamos semana passada, ele estava enfatizando a herança israelita do povo de Deus no Novo Testamento. Veja, o povo de Deus são filhos de Deus pela promessa dada a Abraão, certo? Então você lembra disso muito bem. Nós já falamos um pouco que todo verdadeiro crente em Cristo Jesus é um filho de Deus pelas promessas que foram dadas a esse homem chamado, no primeiro momento era Abrão, né? Que nem imaginava o que vinha pela frente, né? Você tem 3 momentos ali no livro de Gênesis, Gênesis 12, 15 e 17, em que Deus revela a Abraão o seu propósito futuro. Em Gênesis 12, 3, ele vira para Abrão e fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. No versículo 5 do capítulo 15, ele vira para Abrão e fala: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes.
e lhe disse: será assim a tua posteridade. E no capítulo 17, versículos 4 a 5, Deus diz: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constitui. Ou seja, um A mais no nome representa muitos filhos. Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sei que você conhece a música. Você entende o que Deus está falando? A ênfase aqui não é só no Israel físico, mas é nesse caráter internacional. Meus irmãos, uma grande multidão, como nós lemos hoje na nossa confissão escocesa, de todas as nações, todas as tribos, todos os povos, todas as línguas, cumprindo essa promessa abraâmica. Meus irmãos, vocês conseguem imaginar essa cena? Eu estou falando para você de todos os eleitos de Deus, em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, as quais aprove o Senhor eleger e decretar de que eles seriam o seu povo. É bem apocalíptico isso aqui, não é? Talvez uma das sensações mais próximas que eu já cheguei, eu lembro que eu fui assistir um jogo da seleção brasileira, aqui em Brasília, no nosso novo Mané Garrincha. E aí, quando eu cheguei lá, o jogo nem tinha começado, mas estava bem lotado o estádio, e eu lembro, meus irmãos, de eu entrando, e a multidão, os torcedores já estavam entoando os nossos cânticos, os nossos hinos de guerra, que na verdade são os hinos do Flamengo adaptados para o Brasil, todo mundo sabe disso. Meus irmãos, eu lembro que você mal entrou, já está sacudindo aqui dentro. Você já ouviu? Agora pega isso que eu descrevi para você e eleva a N elevado a N. É grandioso, meus irmãos. E esses que se apresentam agora diante do trono de Deus e do Cordeiro, que agora é bem interessante que os versículos finais dessa película vão mostrar que, na verdade, aquele Cordeiro de Deus, que antes havia apenas se apresentado para pegar o livro com 7 selos, agora ele está sentado no trono. Ele está sentado, e eles o adoram a Deus, adoram a Cristo, como aqueles que experimentaram a salvação. Veja aí, meus irmãos, o versículo 10, acompanhe comigo a leitura, deixa o texto aberto, tá? E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Veja que ele diz a salvação, literalmente, o artigo grego, a aí, quando a gente lê, ele está dizendo que não é qualquer salvação, não é uma salvação em geral, mas é uma salvação muito bem definida, que o livro de Apocalipse fala, é a salvação do pecado e das suas consequências, que agora esses redimidos estão usufruindo. É essa salvação, é uma obra que vem de Deus e do Cordeiro, e não vem deles mesmos, não vem da sua própria bondade ou da sua sabedoria. Meus irmãos, esse trecho que nós estamos aqui, ele é tão fascinante, e ele tem uns detalhes literários que eu não posso deixar de mencionar ainda aqui brevemente, tá? Veja que a maneira como a linguagem desses adoradores é usada, ela remete muito à ideia de uma linguagem do livro de Êxodo, tá? Como se isso aqui fosse um segundo Êxodo. Eu vou mostrar para você uns detalhes. Primeiro, que eles falam do sangue do Cordeiro. Pode parecer óbvio isso para você, mas quando a gente faz essa conexão entre israelitas e sangue de Cordeiro, estamos falando do sistema sacrificial do Antigo Testamento, do Cordeiro Pascal, lembra? O Cordeiro puro e sem máculas, cujo sangue seria capaz de simbolicamente expiar os pecados do povo. Mas veja que aqui também tem uma alusão a uma festividade judaica. Você percebeu aí nos versículos 9 e 10 que essa multidão se apresenta com palmas nas mãos? Ele não está falando das palmas, tá? Ele está falando de ramos de palmeira. E de onde vem esses ramos de palmeiras que eles estão acenando ali, né? Como líderes de torcida, né? Isso nos faz lembrar lá da festa dos tabernáculos. Lá em Levítico capítulo 23, versículos 40 a 43, quando Deus havia permitido a esse povo uma festa na qual eles construíam cabanas no deserto. Eles estavam andando pelo deserto, mas eles construíam cabanas para simbolizar de que Deus estava habitando no meio deles. Quando eles entravam nessas cabanas, eu expliquei isso numa pregação que eu fiz em Neemias capítulo 8, eles entravam nessas cabanas, e eles ali deitavam e se lembravam
se lembravam de que Deus estava habitando no meio deles, eram como se fossem pequenas tendas, pequenos tabernáculos. O que era a festa dos tabernáculos então? Aquela grande tenda, o sinal de que Deus está no meio do seu povo. Meus irmãos, o que é tão interessante, esse negócio de ramos de palmeira se tornou tão importante na história nacional do povo judeu, que se tornou um símbolo. Até hoje você encontra inscrições, você encontra certos simbolismos culturais para os judeus, que envolvem a tal da imagem do ramo de palmeira. Agora passa séculos para frente, tá? Passa bastante tempo para frente. Aí você tem agora uma outra situação, quando um certo Jesus Cristo de Nazaré está prestes a entrar em Jerusalém, no final do seu ministério terreno, e o povo ouve a notícia e se ajunta na porta de Jerusalém, e lá vem então Jesus montado num jumentinho, e o que essa multidão faz? Está lá em João capítulo 12, versículo 13, eles pegam ramos de palmeiras, e eles vão ao encontro e clamam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é Rei de Israel. Meus irmãos, que cena maravilhosa, essa conexão que Apocalipse acaba fazendo para a gente, de que esse cordeiro e esses ramos têm tudo a ver, tem tudo a ver. E não é à toa, meus irmãos, que dentro da nossa tradição cristã de comemoração da Páscoa, nós temos um dia, um domingo que antecede, que é o famoso Domingo de Ramos. Já ouviram falar disso? O que seria esse Domingo de Ramos? É justamente uma alusão a esse domingo que antecedeu a Páscoa. Meus irmãos, nós temos, assim como lá em Jesus e o jumentinho, e agora nós temos um povo aclamando Jesus como o seu rei davídico, um povo que espera que esse seja o Messias prometido, o descendente de Abraão, que traria a salvação de Deus. Meus irmãos, que adoração gloriosa, que grito de torcida, né? Mas não basta isso, quando a gente chega agora no versículo 11, agora o texto vai nos dizer que os anjos, os 24 anciãos e também os seres viventes, os 4, eles se juntam a essa multidão, e eles fazem o quê? O versículo 11 vai dizer que eles agora prostram seu rosto em terra, e eles junto com a multidão explodem em doxologia. Sabe o que é doxologia? É dar glória, eles dizem algo que confere, que atribui glória a Deus. E meus irmãos, é uma doxologia sétupla. Você tem 7 itens aqui, olha o versículo 12, eles começam com amém e terminam com amém, olha o versículo 12, amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém, amém. Pensa na cena, meus irmãos, eu vou tentar fazer aqui, eu vou passar por ridículo, mas eu vou tentar, seria mais ou menos assim, amém. O louvor e a glória. Você consegue imaginar a grandeza dessa fala? Uma multidão incontável de pessoas, atribuindo a Deus cada um desses atributos, dizendo que essas coisas são dele e de mais ninguém. É dele a glória, é dele a sabedoria, o saber e aplicar todas as coisas. A ele pertencem a gratidão, as ações de graça, a honra, o poder, a força, por toda a eternidade. Meus irmãos, vocês percebem como essa visão transborda de otimismo no sucesso do Evangelho? Vocês percebem que, assim como aquele primeiro selo, o reverendo Quaresma explicou para a gente lá no capítulo 6, que o primeiro selo que foi desatado tinha a ver com a autorização para a pregação do Evangelho. Lembra quando ele explicou isso para a gente? Meus irmãos, alguém imaginaria que quando liberou-se a pregação do Evangelho, que começa lá entre os judeus, tão pequenininho, lá na Galileia dos gentios, com um tal carpinteiro que tem 12 seguidores, preguem o Evangelho, sejam minhas testemunhas. Alguém poderia dizer, não vai dar em muita coisa não, né? Vai ficar ali um secto religioso travado ali, e ali termina. Alguém pensaria, meus irmãos, que aquilo viraria isso. Meus irmãos, é porque a pregação
do Evangelho, ela redunda não somente em louvores, mas ela alcança exatamente aquilo para o qual o Evangelho existe. Ele converte multidões para Deus em todos os tempos, em todos os lugares. E a gente tem dificuldade aqui, meus irmãos, não porque o Evangelho tem dificuldade, é porque a gente é incrédulo. A gente não consegue entender que uma coisa pequenininha, como uma sementinha lançada na terra, possa virar uma árvore frondosa, aonde as árvores, os animais possam ali repousar. Como os profetas já antecipavam que seria essa ideia do reino de Deus. Algo que começa tão pequenininho, tão inofensivo, e vira uma baita de uma árvore. Meus irmãos, quando a minha filha Melissa agora, recentemente, ela está na fase escolar já, e aí ela voltou um dia para casa com o clássico trabalho que todo mundo já passou, né? E o trabalho era pegar a sementinha do feijão, plantar o feijãozinho, lembra? Copinho descartável de café, algodão, já viu esse? E aí você vai então agora botar água e vai fazer o feijãozinho crescer. Meus irmãos, eu lembro que quando a Melissa chegou em casa, eu não dei muita bola, não porque eu não acho que é importante, mas é porque eu tenho trauma disso, porque nunca deu certo comigo. Eu sou uma criança frustrada e arrependida. Tá? Eu já tentei tantas vezes na vida, trabalho, escola, nunca deu certo comigo. Tá bom, né? Falei, filha, tá joia, legal. Né? Acho que 1, 2 dias depois, eu não lembro o prazo, mas eu lembro que a gente está lá no quarto, eu e Débora, aí de repente a Melissa grita, papai, o meu feijão cresceu. E a gente corre na sala e está lá um baita plantinha, né? Falei, E eu lembro que eu exprimi alguma coisa, eu falei alguma coisa, filha, nossa, que legal. E eu lembro que o olhar da Melissa para mim foi, como assim, você não sabia que isso ia acontecer? Meus irmãos, de verdade, foi um olhar tão desprezível. Eu nunca recebi tanto desprezo da minha filha, do tipo assim, que incredulidade, e ainda é pastor. Eu imagino que ela deve ter pensado essas coisas. Mas, meus irmãos, o problema é a nossa incredulidade, porque não há problema no Evangelho. O Evangelho faz aquilo que Deus o designou para fazer. Ele muda vidas, ele converte multidões de países, nações, povos de todos os lugares, e vira essa árvore tão grande, que você fala assim, como isso é possível? Deus é possível, Deus faz essas coisas. Meus irmãos, isso deveria automaticamente nos encorajar ao que Deus está pedindo de nós aqui. Se é verdade que o Evangelho é capaz de produzir os frutos de transformação, então nós devemos fazer parte desse projeto, nós devemos evangelizar. O que é evangelizar, meus irmãos? É o semeador que pega a sua semente e sai jogando. Ele não fica escolhendo o terreno, ele não diz, aquele terreno ali é predestinado, aquele ali eu acho que não é predestinado, ele não faz isso. Não é trabalho do semeador definir aonde vai frutificar a semente. O semeador semeia, ele lança a palavra, ele prega. E ele lembra que se Deus é capaz de usar a palavra pregada por um povo pequenininho como um bando de israelitas e produzir uma grande multidão, nós devemos anunciar o Evangelho. Evangelização não é um chamado para uma classe específica de profissionais chamados evangelistas. Evangelização é a missão da igreja em relação a esse mundo. Nós somos representantes do Evangelho, do reino, embaixadores desse reino, como Paulo fala em 2 Coríntios, capítulos 5 e 6. Meus irmãos, esse é um chamado para que você se lembre que quando você prega, você não consegue fazer nenhuma sementinha crescer, mas Deus, por meio do seu Espírito e na força da sua palavra, Ele pega os nossos humildes e pífios feijõezinhos e usa para a glória dEle. Ele usa até você, que não é lá um baita semeador, e até eu. Meus irmãos, nós precisamos confiar de que Deus está fazendo avançar a sua paz, o seu projeto de salvar a muitos, porque Ele é capaz de garantir o sucesso desse avanço. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de mostrar para os irmãos. Esses eleitos de Deus se encontram agora nesse estado de paz por causa disso. Segundo lugar, meus irmãos, essa paz que nós ansiamos, ela também vem por meio de uma purificação causada por tribulação. Então, paz por meio de purificação causada por tribulação. Nos versículos 13 e 14, meus irmãos, veja aí agora, o texto nos diz no versículo 13, que um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Ele está falando da multidão, ele está vendo que está todo mundo vestido de branco, tá? A gente já chega lá.
E aí, então, João devolve a pergunta retórica para ele, né? Meu Senhor, tu o sabes. Veja, meus irmãos, não é que João não sabe das informações, mas é porque a posição de João é de alguém que está aprendendo e testemunhando tudo aquilo que está acontecendo no plano celestial. E então, meus irmãos, o texto nos diz, nesse versículo 14, acompanhe comigo, quando ele diz: então ele me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus. Meus irmãos, ele fala que esse é o povo que veio de uma grande tribulação. Quem gosta de estudar Apocalipse sabe do que eu estou falando aqui. Esse aqui é um dos temas da investigação apocalíptica que fascina muitas pessoas, essa ideia do o que é essa grande tribulação. Então eu vou aqui tentar fazer uma explicação também técnica, presta bastante atenção. A visão mais popular que nós temos sobre essa ideia de grande tribulação, ela tem sido promovida por aqueles que chamamos de pré-milenistas dispensacionalistas, tá? O que é que esse grupo de pessoas pensa? Eles pensam que basicamente o seguinte: eles entendem que o reino de Cristo é uma coisa que só vai começar lá na frente, depois que Jesus voltar. Os 1000 anos, o milênio, capítulo 20, vai começar lá na frente. Só que antes de começar, vai haver um período final, bem na iminência de Jesus voltar, alguns poucos anos, que vai haver uma grande tribulação. Nesse período ali de 7 anos, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, Deus primeiro vai arrebatar a igreja, e depois esse anticristo vai causar um estrago no meio das pessoas, inclusive os que vão se converter nesses dias, pela força, vão sofrer na mão desse anticristo, vão ser perseguidos. Então, eles chamam esses últimos dias, porque o texto, eles dizem, né, esse artigo grego re aqui, né, a grande tribulação, então seria esse período como um retorno imediato. E veja, meus irmãos, essa é a visão que prevalece para a maioria das pessoas. Muitas pessoas aqui, hoje à noite, aprenderam nessas águas, tá? Agora, veja, meus irmãos, nós temos muitos motivos bíblicos, muitas causas para não aderir a essa posição automaticamente. Ela é uma hermenêutica falha, até porque, para início de conversa, se eu disser que vai haver uma grande tribulação, que toda a igreja vai ser capaz de identificar essa grande tribulação, significa que logo após ela, Jesus vai voltar, então eu sei qual é o dia que Jesus vai voltar. Para pensar um pouquinho aí. Se eu sei que ela vai durar 7 anos, eu começo a contar. Quando completar 7 anos, Jesus aparece. Só que isso negaria frontalmente uma afirmação que Jesus fez, que esse dia do retorno dele, ninguém sabe. Então a gente começa a ter alguns problemas, tá? Uma visão que eu entendo que é muito mais saudável sobre esse assunto, ela tem sido, ainda que em termos, compartilhada por pós-milenistas e amilenistas nesse assunto, tá? Então veja, a grande tribulação, a proposta que eu faço para você é a seguinte: ela não é lá no final, ela é uma expressão de todos os problemas e sofrimentos da igreja ao longo da história, começando no 1º século e indo até os dias de Cristo. Por que eu afirmo isso? Para isso você tem que abrir a Bíblia comigo lá em Mateus 24, nesse momento. Vamos lá, juntos, no famoso discurso de Jesus das Oliveiras. Vamos lá, todo mundo, Mateus 24. Esse mesmo texto você vai encontrá-lo espelhado em Lucas 21, 20. Tá? Eu fiz até um sermão na série de Lucas aqui, nesse texto. Então, Mateus 24, eu não vou fazer uma exposição desse texto, tá? Eu vou apenas pontuar alguns elementos. Jesus mesmo, em Mateus 24, versículo 21, dá uma olhada aí. Quando ele está ali preparando os seus discípulos e seguidores para as coisas que estariam para acontecer muito em breve, naqueles dias, ele diz, no versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Meus irmãos, naqueles dias Jesus estava anunciando o início da grande tribulação. E quais eram os eventos imediatos que Jesus estava se referindo dessa grande tribulação? A destruição de Jerusalém, que estava chegando. Era uma profecia de Jesus sobre algo que estaria acontecendo principalmente no ano 70, feito pelos romanos, tá? E veja, meus irmãos, nós sabemos que isso está corretíssimo. Porque tudo que Jesus previu que aconteceria, aconteceu. Veja, ele disse que haveria uma desolação abominável do templo, e de fato aconteceu, né? Se você conhece aí um pouquinho de história do 1º século, você tem aquele momento em que os zelotes se refugiam dentro do templo, então vêm os romanos, e eles saqueiam tudo, levam itens, e eles profanam aquele lugar
santo. E é algo que, detalhe, hein, é algo que já havia sido profetizado por Daniel, capítulos 11 e 12. A gente teve uma série em Daniel recentemente, tá? Então depois você pode ouvir, capítulos 11 e 12 a gente antecipa. E foi algo que o próprio historiador Joséfo confirmou, essas coisas aconteceram. Tá? Jesus havia dito que os cristãos teriam que fugir às pressas para as montanhas. Ele não estava falando de um arrebatamento lá na frente, meus irmãos, estava falando de algo que aconteceria ali em breve. Não daria nem tempo de voltar atrás para pegar as suas coisas. Se você continuar lendo aí Mateus 24, você vai ver isso. Tá? Seria difícil para as mulheres grávidas e para as mulheres que estariam amamentando ou com crianças de colo naqueles dias, por causa das circunstâncias. Ou seja, Jesus estava preparando naquele momento os seus discípulos com uma grande tribulação que estava para começar. Mas, meus irmãos, um detalhe importante é que isso aqui era apenas o princípio das dores. O princípio das dores. E alguém talvez possa me perguntar, pastor, como assim é o princípio das dores? Não foi somente isso aqui, a grande tribulação, talvez uma visão preterista mais clássica, vai dizer que esses eventos que aconteceram, esses eventos em si, todos foram a grande tribulação. Mas o próprio texto de Mateus traz alguns elementos a mais. Pula para o versículo 29 e 30. Olha só o que ele diz. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Olha o que ele fala. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Subitamente a linguagem de Jesus ficou totalmente apocalíptica. Totalmente. Em concordância com tudo que vai aparecer agora no livro de Apocalipse, que aponta para os eventos cósmicos grandiosos e finais do retorno de Cristo. Então você percebeu? A grande tribulação começa naquele momento e segue, e vai seguindo, perdurando a história da igreja, atravessando os séculos, vai incorporando o sofrimento dos mártires, aqueles que são perseguidos em todos os lugares, aqueles que por causa do nome de Cristo são humilhados, são alvo de chacota, são afastados das suas famílias, são presos. E todos os outros sofrimentos de todas as ordens, ideológicos, as tolerâncias para com todas as coisas, menos a tolerância com o Evangelho. Todas essas coisas, nesse interregno, caracterizam a grande tribulação, até o momento em que o Filho do Homem, como o texto tão claramente diz, lembrando de Daniel e Apocalipse, virá sobre as nuvens, em glória. Meus irmãos, por que eu estou enfatizando tudo isso aqui? Porque eu quero fazer uma coisa que eu acho que nenhum pastor no universo já tentou fazer, mas eu vou tentar fazer aqui. Eu vou tentar fazer uma reconciliação entre amilenistas e pós-milenistas nesse momento, tá? Veja, para você que não está familiarizado, eu vou explicar, mas olha o que eu vou falar. Os amilenistas são aqueles que entendem que entre a primeira vinda de Cristo e sua subida aos céus e a sua segunda vinda, todos esses últimos dias são caracterizados por grande adversidade. E eles estão certos nesse ponto, certo? A Bíblia é muito clara, existem vários textos que eu poderia lançar aqui, de que é um período complicado, os últimos dias são dias difíceis. Os pós-milenistas enfatizam que há um sucesso do Evangelho, na pregação, na conversão de muitas pessoas, e que isso é gradativamente percebido. Meus irmãos, vocês percebem que o texto fala das duas coisas, ao mesmo tempo, sem contradição? Sim, há grande tribulação, há dificuldade nesse mundo, mas ao mesmo tempo, o Evangelho vai avançando, o reino nos corações, alcançando tribos, línguas, povos, nações. Pastor, como isso é possível? Se vira, aí é problema de Deus, você pergunta para Ele depois. Eu não tenho nenhum dever de explicar isso. O que eu estou dizendo para vocês é que o texto bíblico mostra. As duas realidades coexistem, sem se anular, e de alguma maneira as duas alcançam a glória do Filho de Deus. Então há milenistas e pós-milenistas, hoje à noite depois do culto, beijinho, beijinho, tá? Talvez você possa não concordar muito com a minha tese, seja você mais radicalmente para um lado ou para o outro, e as pessoas frequentemente me perguntam, aqui na igreja, frequentemente, pastor, você é milenista ou pós-milenista? Eu falo, é isso aí, ó, é o que está no texto. Meus irmãos, não é muito uma questão de guerra de posições escatológicas,
é do que a palavra de Deus está tentando nos ensinar. E as coisas convergem, sabe aonde? Eu quero tentar mostrar para você uma coisa que o texto faz. Em vez de se reduzir a discussões de grupos diferentes, ele converge nisso tudo na ideia das vestes brancas. Você percebeu? Quem é essa multidão? É o povo das vestes brancas. Meus irmãos, a gente já havia visto lá na igreja de Sardes, no capítulo 3, que quando João escreve aquela igreja, ele diz que aos vencedores haveriam algumas poucas pessoas que não haviam contaminado as suas vestiduras e andariam de branco junto com Jesus, pois são dignas. O vencedor assim será vestido de vestiduras brancas. A primeira coisa que ele está mostrando para a gente, meus irmãos, é que essas vestes brancas desses sofredores vitoriosos, tá? A fonte da brancura delas vem do sangue do Cordeiro. É o que o texto inteiro que a gente está lendo está enfatizando. A brancura de alguém, essa metáfora aqui do Antigo Testamento para o perdão de pecados, está lá no Salmo 51, quando Davi fala sobre que se o Senhor usar o hisopo, a esponja dele, eu ficarei mais branco, mais alvo do que a neve. E aí você lembra do hino que você sempre cantou a vida toda, né? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, certo? Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Meus irmãos, a pureza e a honra de uma multidão não é por causa das conquistas dessa multidão, do seu próprio poder, mas por meio do Cordeiro branco, sem máculas, puro, que faz a obra. Meus irmãos, isso aqui é tão fantástico, eu queria que você meditasse nisso um segundo. Às vezes é tão difícil para a gente imaginar como que sangue pode tornar qualquer pano branco. A pessoa assim, pastor, é meio estranho isso, né? Que alvejante é esse aí, né, pastor? Manda a marca desse negócio aí, que a roupa da criançada lá em casa está dose, né? Meus irmãos, mas ele está falando que o sangue de Jesus Cristo é o maior purificador do mundo, porque remove a mancha que realmente importa, a mancha do pecado. A mancha do pecado. O branco simboliza a perfeição, sem pecado, a santidade que essa multidão alcança, que somente a morte do Cordeiro de Deus, sem pecado, em nosso nome poderia alcançar. É a prova, meus irmãos, de que uma pessoa só pode ser salva pela fé nessas coisas, e não por si mesmas. É por isso que Isaías, que foi um profeta que desceu a cacetada na cabeça do povo de Deus em vários momentos, esse mesmo profeta, ele abre o livro de Isaías, todo mundo esquece disso. Antes de começar a falar dos juízos, das questões dos ais de Deus sobre o seu povo, ele abre Isaías capítulo 1, versículo 18, com o versículo que a gente leu hoje no chamado adoração. Isaías 1,18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1,18. Meus irmãos, o centro da celebração desses santos é o método de Deus de remover a culpa. Meus irmãos, hoje em dia as pessoas tentam tantos métodos para remover a culpa do pecado. Já parou para pensar nisso? Boas ações. Eu fui fazer um aconselhamento recentemente, eu lembro, conversando com aquelas pessoas e não eram crentes, e eles falaram assim, à medida que eles iam descrevendo as pessoas que participavam da vida deles, falavam assim, a pessoa tal é tão boa. E eles estavam tentando me convencer como pastor de que algumas pessoas eram assim, salvas naturalmente, sabe? Pastor, eu conheço a pessoa, rapaz, ela faz um trabalho nos domingos, fora da escala de trabalho dela, ela vai lá e ajuda, ela é tão boa. E assim, tem as variações de adjetivo, é tão boazinha, tão boazinha. Meus irmãos, boas ações não removem manchas. Atividades intelectuais, conquistas acadêmicas, posições sociais, não removem manchas. Tem gente que para remover a culpa de si mesmo é melhor jogar no outro, né? Fala que o problema meu é seu, é mais fácil. Mas você não está inventando nada de novo, Adão e Eva já tinham inventado isso há muito tempo. Meus irmãos, essa multidão sabe que não tem nada para oferecer, mas ela louva a Deus dizendo que a salvação vem dele e do Cordeiro. A salvação da penalidade só pode vir por meio de Jesus Cristo.
Você já teve, eu pergunto a você hoje à noite, você já teve a culpa do pecado removida da única maneira possível? Isso já aconteceu com você? Porque se já aconteceu, glória a Deus. Mas se prepara pelo que vem pela frente. Porque esse mesmo texto que fala da brancura que Jesus dá, nos lembra também que quem é branco como Jesus, vai sofrer nesse mundo carregando cruz, como o nosso mestre teve que fazer. Veja, eu quero um detalhe para vocês de Apocalipse 6:11, tá? Que ele vai lembrar que esses santos que vão sofrer também ali, nesse período complicado, eles também mancham suas vestes com as dificuldades desse mundo. Apocalipse 6:11, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, esses que receberam vestidura branca, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Meus irmãos, essa é a resposta do porquê. Deus, se está tudo bem, por que eu preciso da grande tribulação? Porque a grande tribulação, meus irmãos, ela tem a função de refinar e purificar a fé e o caráter dos santos. Daniel 11:35 já havia afirmado que essa opressão, esse sofrimento vem a fim de refinar e purificar e torná-los brancos até o tempo do fim. Até o tempo do fim. Meus irmãos, tem muita gente sendo refinada nesse momento. Quanto mais você vai ver a situação da igreja no mundo, mais você vê esse refinamento que Deus está permitindo por meio de governos ímpios, tiranos, perseguição ativa contra aqueles que professam a fé de Deus, seja na Ásia, seja no Brasil, seja em tantos cantos. Mas ao mesmo tempo que essa tribulação está acontecendo, um segredinho para você, a igreja nunca cresceu tanto, meus irmãos. Como é que explica uma coisa dessa? Isso que nos parece, por um lado, tão pessimista, quando você olha por outro lado e fala assim, ué, Deus está usando a perseguição, está diasporando todo mundo, jogando para frente, e os missionários vão pulando, fechou aqui, eu vou para lá, ué, Paulo não fazia isso? Fechou uma porta aqui, eu vou para lá, fechou aqui, eu vou para lá. Deus fechando portas, levantando problemas. Não está dando em Tessalônica, corre para Bereia. Não está dando para Bereia, corre para Atenas. E assim, a semente do Evangelho vai se espalhando. Você percebe por que a gente tem que estudar grande tribulação? Veja, eu quero aqui fazer uma aplicação importantíssima. Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. As pessoas hoje, elas têm um interesse estranho sobre especulações do fim do mundo, não é verdade? Grande tribulação, marca da besta. E elas começam com essas coisas. Mas, meus irmãos, vocês percebem, e alguns até vão dizer, talvez não seja assim tão importante estudar essas coisas, é só para saciar a curiosidade teológica de alguns nerds teológicos. Mas vocês percebem que se eu não tenho uma visão adequada de grande tribulação, por exemplo, se eu acho que ela é uma coisa só lá para o futuro, distante de mim, e não tem nada a ver comigo hoje, você percebe o tamanho da armadilha? Você percebe o tamanho da negligência com perigos reais e pressões reais que eu e você estamos enfrentando hoje? E que isso deve nos exigir de levantar a guarda da nossa santificação, vestir a armadura de Cristo, depender dele na palavra, na oração, no jejum. A gente precisa disso, meus irmãos. Afinal de contas, Paulo já estava anunciando essa batalha espiritual aos Efésios em capítulo 6. Não era lá só no dia do anticristo, era lá atrás. Pastor, então você está dizendo que esse reconhecimento da grande tribulação é para me levar a viver meio com medo, trancado dentro de casa, com medo das circunstâncias ao meu redor, me protegendo? Exatamente o contrário, meus irmãos. É exatamente o contrário. Se Cristo vai cumprir todos os seus propósitos, mesmo no meio da tribulação, eu não corro da dificuldade, eu corro na direção dela, na intrepidez da palavra, no poder do Espírito Santo, porque Deus está usando sua igreja, que está sendo violentada, abusada, decepada, como Ele tem feito em toda a história,
para salvar muitos. Ele faz isso. E ele promete que a sua obra vinga. Então, em vez de me intimidar pessimisticamente, de forma otimista, eu não ia conseguir falar a palavra, otimista, eu olho para Deus, olho para essa multidão e falo, vamos pregar, vamos viver, vamos brilhar a luz. A minha ética total, veja, não só as palavras que saem da minha boca falando Jesus Cristo é o Senhor, mas toda a minha ética, a minha forma de viver nesse mundo é transformada. A maneira como eu vou para a escola, a maneira como eu trabalho, a maneira como eu preparo o café da manhã dos meus filhos, a maneira como eu corrijo as indisciplinas deles, a maneira como eu voto, a maneira como eu não só elejo pessoas, mas eu me posiciono socialmente para que Cristo seja conhecido, a maneira como eu abençoo os ímpios, tudo, meus irmãos, apontando para a glória de Deus, tudo apontando para a glória de Deus. Foco, 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 foco. Quando a minha mente está saturada com uma multidão celestial cantando hosana nas alturas, glória ao Cordeiro, isso muda, meus irmãos, a minha ética nesse mundo. Veja, meus irmãos, eu não estou dizendo, e aqui eu quero fazer um comentário bem sutil entre pós-milenismo e amilenismo aqui, tá? Eu não estou dizendo que eu devo ter uma expectativa de que automaticamente todas as coisas nesse mundo vão melhorar e vão mudar só porque eu estou fazendo a minha parte. Pode ser que não. Jesus Cristo mesmo disse, reis se levantarão contra os discípulos, governadores se levantarão contra, príncipes se levantarão contra. Essa perseguição, como nós temos visto ao longo desses 2000 anos de história da cristandade, é puxada. Mas ainda assim, o propósito de Cristo prevalece mesmo no meio da morte, como a própria morte de Cristo provou. A paz começa a chegar quando a gente entende que Deus está purificando a gente na tribulação. O que está te atribulando nesse momento, meu irmão, minha irmã? Pensa aí, você não precisa falar em voz alta não, mas o que está pegando? O que está gerando porquês? O que está gerando lágrimas no meio da noite? Muito medo, não é verdade? Mas Deus está nos purificando. Para que serve essa tribulação toda? É o trailer do último ponto do nosso sermão. Existe sim, meus irmãos, uma paz final, um descanso consumativo e cabal de Deus para toda a eternidade. É assim que nós fechamos o capítulo 7, os versículos 15 a 17. Veja comigo, preste atenção aí na leitura. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. João não está olhando agora mais para os sofrimentos, mas para a herança celestial futura. E agora ele vê que esses que estão com as vestes que Jesus deu, estão na presença de Jesus, eles não poderiam de outra forma, se não fosse Jesus purificando, ninguém podia aparecer, porque a santidade de Deus ia fazer todo mundo morrer. Mas agora, santos como ele é, estão na presença dele. Mas é mais do que isso, meus irmãos. É mais do que ser um convidado penetra, eles são feitos como sacerdotes de Deus. O texto nos diz que eles estão agora, versículo 15, noite e dia, servindo no santuário de Deus. Isso é incrível, meus irmãos. É um cumprimento de... São tantas promessas aqui, é até difícil, né? Outro dia me perguntaram, pastor, dá os versículos relacionados a cada um desses versículos aqui. Eu falei, meu amigo, não sei nem por onde começar. Porque é tanta promessa do Antigo Testamento sendo cumprida aqui, que eu perco a conta. Uma das principais é Êxodo capítulo 19. Quando Deus vira para Moisés e fala que esses israelitas seriam uma nação de sacerdotes, povo eleito, povo santo, separado por Deus. Pedro, o apóstolo, séculos depois, vira em 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. E ele vai dizer que isso se cumpriu. Cristo, o sumo sacerdote, fez do seu povo uma nação de sacerdotes. Só que a gente pensa, poxa, será que é só esse sacerdócio aqui? É só agora? Depois isso muda? Não! Isso é carregado para o céu e por toda a eternidade, noite e dia.
nós estaremos servindo na sala do rei. Gente, você vai poder falar assim: rapaz, eu conheço o rei. Nós estamos na presença dele por toda a eternidade. Meus irmãos, se fosse só isso, já estava bom demais, não é verdade? Mas o texto não se contenta e ele vai mais. E ele diz agora que esses servos, veja, ele vai dizer no versículo 15, na segunda metade: e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Meus irmãos, vocês lembram o que era o tabernáculo? Já falamos, presença de Deus, mas agora Deus vai protegê-los contra o calor e contra o sol, estendendo sobre eles o seu tabernáculo. Que sombrinha legal, né? O tabernáculo de Deus cobrindo, mas é mais do que uma sombra. É aquilo que Ezequiel havia dito, que Deus colocaria o seu santuário no meio do seu povo para sempre, sua morada sobre eles e no meio deles. Ezequiel, capítulo 37, versículos 26 a 27. Meus irmãos, nós estaremos na casa de Deus, nas moradas que Jesus preparou para nós. E o que vai acontecer ali? O versículo 16 diz: jamais terão fome, nunca mais terão sede. Pensa nisso, meus irmãos. Talvez você esteja pensando que aqui o que o texto está falando é: rapaz, Senhor, essa peregrinação nesse mundo aí, só comida ruim, hein? Mas lá no céu, nossa, como vai ser gostoso. Eu pego cada pergunta, eu até estava assistindo um vídeo aí de um pastor que anda respondendo umas perguntas bem engraçadas aí do povo. Fiquei pensando assim: isso acontece comigo. Pastor, no céu vai ter Coca-Cola? Eu falo assim: olha, meu irmão, novos céus e nova terra, né? Eu lembro ele, ó. Sei lá, talvez, seria bom. Mas eu aposto que qualquer coisa que Cristo tenha para me oferecer é muito melhor. Qualquer alimento é mais saboroso, qualquer fruta, ela é mais vistosa aos olhos. Mas não é disso que o texto está falando. Ele não está falando que Deus apenas vai nos dar um maná gostosinho todos os dias, um manjar, uma bebidinha gostosa. Não! Ele está falando que o cordeiro é o alimento. O cordeiro é a água. Sim, o cordeiro poderia abrir minha boquinha e pegar uma jarra do rio de água viva e colocar na minha boca e falar assim: nossa, que água deliciosa, é a água mais gostosa e sem agrotóxico que eu já tomei na minha vida. Mas não é isso. Ele é o suprimento das nossas almas. Meus irmãos, é tão glorioso o que esse texto está falando. E ele fecha no versículo 17 dizendo: o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Veja, a linguagem é de qual salmo aqui mesmo? Salmo 23, não é? Quem é que guia o povo, o rebanho, aos pastos verdejantes, às águas de refresco e refrigério? O pastor. Meus irmãos, William Hendrickson, comentário bíblico dele, Mais que Vencedores, ele ficou tão pasmo com o que Apocalipse estava falando, que ele pega no comentário dele e ele fala o seguinte: olha que ironia, o cordeiro é o pastor, e o pastor é o cordeiro. Mas que grata ironia, não é, meus irmãos? Que grata ironia. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Nossa, meus irmãos, não vai haver mais luto. Por quê? Porque isso aqui cumpre o que havia sido dito por Isaías 25, 8 e 9, e que Paulo retoma em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Onde está a morte, o teu aguilhão? Cadê? Não tem. Tragada foi a morte pela vitória para sempre. Não tem mais choro. Meus irmãos, esses aqui estão experimentando as alegrias prometidas da Nova Jerusalém, mesmo antes da sua descida final do céu. Veja, as pessoas que já estão na presença de Deus agora, elas ainda não estão no estado final de glória, elas ainda aguardam novos corpos, elas ainda aguardam os atos finais de Cristo em relação a esse estágio da redenção, mas elas já estão desfrutando de um estado paradisíaco, um descanso eterno. Meus irmãos, é assim que eu fecho o meu sermão. Deus está falando aqui sobre descanso aguardado, paz
E nós nos lembramos, meus irmãos, que esse descanso prenunciado desde Gênesis capítulo 1, quando Deus constrói o seu mundo, o seu universo em 6 dias e descansa no 7º dia. E o que é aquele descanso de Deus no 7º dia? É o descanso no qual agora Ele contempla tudo o que Ele fez. E Ele se alegra e viu Deus que tudo era muito bom. E aquilo era uma antecipação dessas promessas das quais fizeram o povo sair da sua terra e olhar para frente. E nós queremos estar na presença desse Deus eternamente. Só que, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa bem clara para vocês nessa noite. Não é só descanso para o futuro, não. Deus, desde já, mandou o seu povo descansar. Você sabia que Deus mandou você descansar? Não estou mentindo. Êxodo 20, 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é dia do Senhor. Nele não fará trabalho você, nem seu servo, nem a sua serva, nem seu jumento, nem a sua jumenta. É dia de descanso. Mas, meus irmãos, que descanso é esse? Então Deus está falando para eu cruzar o braço e ficar... Não. É um descanso sim do corpo, mas é um descanso também ativo, porque nesse dia Deus o instituiu para que eu o adore com o seu povo. É dia de igreja, meus irmãos. E igreja não é fado não, tá? Igreja é descanso. Igreja é alegria. Igreja é pregação que renova, é cântico que revigora a alma, é oração que confronta meus pecados e me coloca na presença de Deus. Igreja é comunhão dos santos. A gente não leu hoje? Na confissão escocesa? Igreja é descanso, adoração é descanso, porque eu sou levado a meditar nas coisas que transcendem. Mas não é só isso, não é só ir à igreja, é um dia inteiro de descanso, separado para Deus. Como é que você descansa o restante do tempo? Ah, pastor, eu adoro tirar um ronco à tarde, são 3h30, eu chego acordo atrasado para o culto, é lindo. Não é isso, né, meus irmãos? É um descanso contemplativo. É um descanso agora no qual, depois que eu saio da igreja com a minha família, agora eu estou com a minha família, com os meus irmãos, comendo a comida que Deus dá, as coisas da terra maravilhosa. E quando eu chego em casa, eu, pastor Mateus, descrevendo a minha vida para você, eu tiro esse terno, ponho uma roupa normal domingo à tarde, eu prometo para vocês, de vez em quando eu tenho muito atendimento, muito aconselhamento, mas de vez em quando eu faço o quê? Pego os meninos, desço no prédio. Vamos descansar. Como? Brincando? Não necessariamente. Vamos andar nessa natureza de Jesus aí. Vamos ver as árvores que Deus fez. Olha o passarinho, olha o azul do céu. Vamos contemplar o mesmo mundo que Deus contemplou e falou, viu Deus que era bom. Qual foi a última vez que você fez isso? Vou te falar uma coisa, viu? Vou te falar uma coisa. É sério. Se você não se lembra qual foi a última vez que num domingo você foi na igreja e contemplou as grandezas de Deus na criação, provavelmente você está pecando contra Deus. Se você só usa o seu domingo para correr atrás do trabalho que você não terminou, dos problemas da vida, resolvendo tudo, e não descansa. Ah, pastor, então é só isso? É só então ficar vendo florzinha no parque da cidade, enquanto eu caminho com o pessoal? Não, meus irmãos, é mais. São serviços de descanso, obras de misericórdia em favor do meu irmão. Domingo, dia do Senhor, é dia para você poder talvez ligar para alguém que não aparece na igreja porque está com dificuldade e fala, meu irmão, como é que você está? Eu estou com saudade de você. Ao fazer isso, você está descansando e está dando descanso para a alma dele. Quando você decide visitar alguém que está acamado, quando você vai à prisão para pregar o evangelho, no domingo, você está trazendo o descanso de Deus para esse mundo. E levando muitos junto com você, por meio do seu serviço, desse trabalho que é plenamente aceitável ao Senhor, suas obras de misericórdia. Você está trazendo Shalom e Shabá. Shabá é descanso, Shalom é a paz eterna. Essas duas coisas se fundindo. Meus irmãos, a gente viu nesse capítulo 7, primeiro, os crentes recebendo um selo de proteção, durante o tempo da grande tribulação e do sofrimento. Depois, os crentes finalmente com Deus no céu. Todos os que foram selados e fidelizados em Cristo Jesus estão cantando diante do trono de Deus.
Não há mais lágrimas pelo pecado, porque todos os pecados foram perdoados. Não há mais lágrimas pelo sofrimento, porque todo o sofrimento acabou. Não há mais lágrimas pela morte, porque todos os crentes ressuscitaram para não morrer mais. Pastor, quer dizer então que a tribulação para então poder experimentar tudo isso? Quando tiver ruim, meus irmãos, e eu prometo, últimos versículos do sermão. Quando tiver ruim, quando toda a aparente utopia do Evangelho estiver tão distante da vida difícil que você está vivendo, lembre-se de Tiago 1:2. Meus irmãos, tende por motivo de alegria ou passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Deus está te aperfeiçoando, meu irmão, minha irmã. Então segura as pontas e agarre-se na real e verdadeira paz e o descanso de Deus. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós estamos consolados pela Tua palavra. Podemos muitas vezes não sentir no dia a dia esse consolo, mas a Tua palavra vai além dos nossos sentimentos e ela é capaz de mudar a nossa forma de pensar e, a partir disso, mudar a nossa forma de ver o mundo ao nosso redor. O sangue de Jesus é o alvejante que importa. Ele nos salva, Ele nos purifica, Ele nos santifica. Senhor, obrigado porque nós temos vestes brancas e resplandecentes e ramos de palmeiras nas nossas mãos, para exaltar o Rei que vem, Hosana, o Rei bendito, o Filho de Davi, o centro da salvação. Senhor, que tudo isso nos ajude a viver nessa grande tribulação na qual nós estamos com fé, com perseverança, ainda sabendo que o mundo é difícil, mas fazendo tudo o que está ao nosso alcance para mudar o mundo ao nosso redor e em nós mesmos, levando a ótica e o poder do Teu reino à vida pública, Senhor, e privada, e que o mundo Te conheça, Senhor. Dá-nos a força, a graça, o poder para fazer tudo isso, porque o próprio texto nos diz que o Senhor é capaz de fazer isso por nós. Teu é o louvor, Teu é a glória, Tua é a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos cantar um cântico então que